Então, boa noite a todos e a todas. Nosso primeiro Masterclass da Igreja Presbiteriana Renascer, apoio da Associação Renascer. É uma honra para cada um de nós estarmos aqui aprendendo, crescendo no conhecimento, crescendo nesse âmbito cultural e artístico. E essa semana estamos nesse período de Masterclass dentro desse âmbito coral, canto coral, por um momento muito especial, porque o coral da Igreja Presbiteriana Renascer está completando 12 anos de existência, né? E isso é fantástico porque é um processo de educação musical lento, paciente, e esse é o processo mesmo, essa é a forma mesmo. A música, ela tem que ser um processo com paciência, com lentidão, com qualidade, com eficácia e eficiência. E, diante desse processo, nós percebemos que existe um crescimento, né? Eu costumo dizer que para o altar do Senhor, nós que somos um coral sacro, devemos levar uma qualidade técnica para aqueles que vão nos ouvir, nós que professamos a mensagem da cruz através das melodias, com um conjunto de harmonia. Então, isso é importante para nós. E por isso, essa semana começamos com terça-feira com a professora Deise de Oliveira, ontem com o reverendo Erivan, e hoje que eu vou apresentar agora a vocês o nosso professor, maestro Ulisses Azevedo. Eu costumo dizer a ele, eu já disse a ele pessoalmente, e eu sempre deixo claro a qualquer pessoa, e eu vou deixar claro aqui, registrado neste Masterclass, quando ele me convidava para tocar nas orquestras dele, ou acompanhar os corais dele, ele me chamava para tocar, mas, para mim, ele estava me dando a oportunidade de aprender com ele. Cada ensaio, cada arranjo, cada ideia que ele dizia, Robson, eu prefiro que você faça assim, faça dessa forma, é melhor para o coral dessa forma, por conta dessa situação. Então, ele estava me dando uma aula, ele estava me dando um masterclass. E eu disse a ele, aprendi muito com ele. Eu fiz uma cantata com ele uma vez, de tantas cantatas que nós fizemos, mas essa me marcou, que foi Jesus com Jazz. Para mim, isso foi um tema muito atípico, Jesus com Jazz. Baixo, piano e bateria. E, assim, foi fantástico demais para mim. O meu crescimento musical e crescimento como regente, né? Que eu estou perto dele, sempre vou ser o aluno dele, né? Porque eu estou nessa caminhada. E aí, nossos últimos encontros, eu acredito que foi quando ele me convidou para tocar com ele na orquestra dos games, né? Tocar trilha sonora de videogames. Então, acho que acredito que nosso último encontro foi aí. E eu só tenho a agradecer a ele e agradecer por aceitar esse convite de participar conosco desse Masterclass. Eu estou vendo aqui entre os nossos convidados o maestro Hélio Nunes, lá de João Pessoa. Nós temos projetos aí engatilhados, mas a pandemia meio que parou a gente, mas vamos ver o que a gente pode fazer aí para dar continuidade nesse projeto aí, maestro Hélio Nunes de João Pessoa, grande regente, né? Então, maestro Ulisses, professor Ulisses, neste momento a sala é sua, fique à vontade. Muito obrigado, Robson. Eu sou muito grato, imensamente grato mesmo. Tá todo mundo me ouvindo, me ouvindo? Como é que tá aí? Tá ok, maestro, estou ouvindo, tá todo mundo vindo. Ok, tá ok, tá bom. Estão me vendo também? Estamos. Pronto, ótimo. Só para conferir, uma vez comecei a conversar e estava com o som desligado, eu falei um bocado de coisa, e a gente acaba tendo que se acostumar com essas novas tecnologias, né? A gente está sempre aprendendo uma coisa nova. Ouvindo legal aqui. Boa noite a todos. Eu sou muito grato pelo convite do maestro Robson. Ele é uma pessoa que eu admiro muito. A gente trabalhou muito junto. É uma pessoa muito fácil de trabalhar, porque ele trabalha bem em equipe, né? Ele sabe trabalhar em equipe. Por isso que ele coordena equipes também, porque sabe trabalhar em equipe. Eu estou morando aqui em Salgueiro. Salgueiro fica em Pernambuco, viu? Já no Alto Sertão. Estou morando atualmente aqui, e aqui eu sou professor no IF Sertão,
e também dou uma disciplina lá em Petrolina, de apreciação musical, lá no Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Minha trajetória, minha formação, ela foi, a maior parte, regendo corais, né? Eu sou formado em regência na UFCG, e durante esse período que eu estive na UFCG, eu trabalhei com muitos corais diferentes. Acho que eu trabalhei com 6, 7 corais, e projetos com orquestra, projetos com grupos menores, também acabei trabalhando. E sempre foi uma experiência muito prazerosa para mim. Prazerosa porque a gente acaba trabalhando com pessoas e a gente acaba dividindo as dificuldades, e essas dificuldades acabam sendo compartilhadas com todos, e a gente faz como grupo algo que é único, né? Cantar juntos, todo mundo junto, cantando como grupo. Eu acredito que foi por isso que, quando Jesus Cristo foi anunciado aos pastores, ele foi anunciado com um grande coral de anjos, né? Se vocês lembrarem dessa passagem aí, Jesus Cristo foi anunciado com um coral de anjos para os pastores lá nos campos. Deus não anunciou de outra forma. Então, eu acredito que é uma forma, assim, divina, né, de proclamar a palavra de Deus, sabe? Quando a gente se coloca para cantar Deus, para cantar passagens de Deus, para falar sobre Deus, usando a arte, que foi Deus que nos deu essa arte, Deus que criou para que a gente pudesse usá-la para se expressar, eu acho que é uma forma sublime da gente fazer essa adoração a Deus, sabe? E o exemplo concreto é que o Filho de Deus foi anunciado dessa forma. O canto coral, ele é uma atividade que remonta muito tempo atrás, bastante tempo atrás, muito tempo. Principalmente porque nosso primeiro instrumento foi a voz. Então, nós cantávamos e a voz acabou sendo o nosso primeiro instrumento humano, né? E antigamente, nas igrejas, não usava-se outros instrumentos, a não ser a voz, porque outros instrumentos estavam ligados à música pagã, e a igreja não aceitava assim. Então, por muito, muito tempo, foi usado o canto, a voz, principalmente a voz masculina, para fazer a parte do serviço litúrgico, dentro dos cultos, das celebrações, das missas e do que acontecia em diferentes igrejas. Depois que outros instrumentos começaram a ser colocados dentro das celebrações de adoração a Deus. Tá? O resultado é que o nosso primeiro instrumento já nasceu conosco e já foi dado para nós por Deus, que é a voz. Então, a voz é um instrumento que pode ser treinado como qualquer outro instrumento, mas cada instrumento tem suas especificações e cada instrumento tem seus limites. Então, o sax tem um limite dele, limite de extensão, limite de timbre, e a voz humana também tem seu limite de extensão, limite de timbre. Cada pessoa é diferente, certo? Então, a voz é um instrumento. E quando nós estamos dentro de um coral, nós utilizamos esse instrumento comandado por um maestro, que vai alinhar a forma como esses instrumentos vão soar, né? Assim que eu vou dizer, certo? Então, o coral é essa mistura de pessoas, cada uma com sua vivência, cada pessoa teve uma vivência diferente, né? Cada pessoa tem uma experiência de vida diferente, cada pessoa tem um contato, um grau de contato com a música, uma facilidade com a música diferente, tá? E quando eu estou no meu coral, regendo os meus corais aqui, quando eu estava, né? Porque agora eu não estou mais. A gente deu uma parada no final do ano, aí a gente reinicia esse ano, mas não veio. Mas quando eu estou com o meu coral aqui, eu tenho pessoas que são muito, muito boas com mecânica. Eu tenho pessoas que são muito, muito boas com construção. Eu tenho pessoas que são muito, muito boas com contabilidade, pessoas que são muito boas com ensino, pessoas que são muito boas como um administrador. Mas elas se colocam debaixo da minha habilidade de reger música
mesmo eu não sendo bom nessas profissões delas, elas se colocam e confiam em mim para conduzir o coral. Veja que coisa bonita isso, né? Minha habilidade não é trabalhar com administração, eu sou péssimo nisso. Minha habilidade é trabalhar com música. E pessoas de diferentes áreas, né, vêm para trabalhar comigo para que a gente possa construir juntos um som, uma música, um tipo de adoração, sabe? E isso, dentro do coral, é sublime, porque nós todos abrimos mãos dos nossos conhecimentos em prol de algo comum, que é fazer uma boa música. Isso, para mim, é algo fundamental no coral. Minha formação, eu cantei muito no coral, viajei com os corais, e eu sempre percebia isso, né? Lá na UFCG, nós tínhamos o coro de câmara, e câmara lá da UFCG, e tinha os alunos de música, mas também tinha as pessoas da comunidade. E eu via que essas pessoas eram muito bem-sucedidas em suas áreas, mas elas iam para o ensaio do coral, né? E ali a gente fazia música junto. E aí tem outras coisas que estão juntas desse meu pensamento também, que são, por exemplo, um momento onde a gente pode fazer uma terapia, né? Você entra no coral, você chega cansado do dia e você vai lá e você tem uma terapia, uma área que um momento que você pode exercitar algum hobby que você tem na área da música, cantar, por exemplo, né? Você exercita um momento de aprendizado, né? Que não é um aprendizado, aquele aprendizado formal, assim, mas é um momento de aprendizado, estar com o coral. Não só aprendizado musical, mas aprendizado também de saber ser liderado, de liderar, de relacionamento, de trabalho em equipe, de superação, de desafios, de se desafiar, acertar, que pode ser levado para a sua área de trabalho também, isso, né? Quando você é bem-sucedido dentro de um desafio e você superou esse desafio, você acaba levando seu trabalho, você se sente seguro para outras coisas também, tá? Então, isso são coisas importantíssimas, né? E por que a gente canta dentro de um coral na igreja, sabe? Por que um coral na igreja é importante, né? Lá na Igreja Batista, eu trabalhei durante 11 anos e regi o coro da primeira Igreja Batista durante 11 anos, lá na cidade de Campina Grande. E nesse tempo, né, eu sempre lutei para que a gente tivesse música coral, sabe? Porque o coral, ele representa o todo da igreja. Porque lá tem o mais jovem, lá tem o mais velho, né? O maior da melhor idade, melhor dizer assim, né? Da melhor idade. Lá tem alguém que já tá no meio disso tudo, né? No meio do mais jovem, da melhor idade. Então, ele representa o todo da igreja. É diferente do grupo de louvor. O grupo de louvor, geralmente, são os mais jovens, né? Então, ele representa uma parte da igreja. E, para mim, o coral, dentro da Igreja Batista, representava o todo, porque ele agregava cada uma desses irmãos. E aí você tinha também aquele que já sabia cantar mais, mas você tinha aquele que estava começando. E aí você começa a juntar, né, essa gradação de nuances de pessoas com suas experiências, e aí você forma o som do coral, né, o louvor que o coral está proporcionando a Deus naquele momento, e edificando a igreja, sabe? Então, eu sempre lutei. E isso é algo muito importante, a igreja ter corais, né? Porque assim você acaba agregando o todo da igreja. Outra coisa também importante para a igreja ter um coral é a questão também de agregar valor ao trabalho da igreja, né? Então, pessoas diferentes, com experiências diferentes, né, dentro desse ambiente, pessoas que podem agregar valor ao trabalho da igreja na comunidade local ou mesmo dentro da igreja. Tá? Essas são algumas importâncias para mim do coral. Assim, se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia falar várias outras coisas que o canto coral poderia proporcionar, porque ele é algo milenar, secular. O canto coral é muito tempo que a gente tem. Tá. Então, eu separei alguns pontos aqui para a gente ir trabalhando,
E algumas coisas eu vou fazer aqui, eu espero que vocês todos estejam me vendo, que eu queria uma parte da nossa aula de hoje bem prática, para que a gente pudesse conhecer o nosso instrumento musical, que é a voz, tá? Eu vou fazer coisas bem simples, mas que irão trazer uma consciência vocal para vocês, né? E vocês entendendo o funcionamento desse nosso aparelho fonador, do nosso aparelho respiratório, do nosso instrumento, vocês vão ter entendimento na hora de cantar e vão ganhar mais musculatura, mais desenvoltura e assim por diante. São coisas simples que podem ajudar. Tá? Então, primeiro, como as vozes se ajustam? Eu queria falar um pouco sobre voz. Vejam, teve um tempo no coral, que eu trabalhava lá em Campina Grande, na primeira igreja batista, que eu precisei reajustar o meu coral. Então, tinha gente, quando eu assumi o coral, que era contralto, mas estava no soprano. Tinha gente que era soprano, que estava no contralto. Tinha gente que era barítono, que cantava tenor. Tinha gente que era tenor e cantava baixo. E esse foi um grande desafio para mim. Porque quem era soprano não queria mais ir para o contralto, mesmo sendo contralto. Mesmo a voz dela sendo um mezzo que vai para o contralto. Sabe? Isso foi um grande desafio. E como as vozes se ajustam? Todas as vozes têm importância nesse entendimento. Então, não é porque você canta primeiro soprano que é mais importante que o baixo, que o tenor, ou que o contralto, ou que o mezzo-soprano, ou que o barítono. Sabe? Se nós todos estivermos na voz correta, nós vamos soar melhor como indivíduo, individualmente, e como o todo do coral. Nós vamos soar melhor, sabe? Nós vamos preservar mais a nossa voz. Então, nós vamos ganhar mais longevidade. Nossa voz, depois de cantar, a gente não vai estar com a garganta doendo, a gente não vai estar cansado da respiração, a gente não vai sentir fadiga, né? Porque nós estamos no lugar certo. Então, as vozes se ajustam quando as pessoas estão em cada naipe corretamente, entenderam? Então, muitas vezes acontece isso, de alguém estar, sei lá, um tenor, estava cantando tenor homem, cantando tenor, aí o maestro percebeu que não é a voz real dele, e quer alocar ele no barítono, mas como o barítono é uma voz mais escondidinha, não quero, sabe, gente? Então, o trabalho que o maestro faz é sempre em benefício do todo, né, do coral. E no benefício dos seus cantores, porque o cantor é o instrumento do maestro, ok? Então, as vozes se ajustam aí. Alguns cuidados para que a gente possa cantar em conjunto. Cantar solo, cantar sozinho é uma coisa, mas cantar em conjunto é algo totalmente diferente. Cantar conjunto, a gente abdica do nosso timbre pessoal, sabe? A gente trabalha em prol do conjunto, do todo. Então, cantar em conjunto requer ouvir a pessoa do lado, cantar a sua voz, prestar atenção nas orientações da regência, né? E sempre buscar ajustar para que o seu som não fure. Como o som fura? Quando a sua voz está muito alta, aparecendo mais do que os outros. Se a voz apareceu mais, sua voz apareceu mais do que a dos outros, então não está certo, você está errado. Porque o coral, ele é uma coisa homogênea, apesar de serem vozes diferentes, apesar de serem timbres diferentes, apesar de serem alturas diferentes, mas é algo homogêneo, né? Então, ajustar o tempo todo, estar se ajustando, se adequando para o todo. Isso é importante. É por isso que alguns corais são bons e outros são ruins, sabe? Uns têm um som muito bom e outros têm um som que a gente não aguenta ouvir. A gente não quer ouvir, sabe? Por quê? Porque a gente precisa ter essa consciência vocal nossa. Tá? Então, a gente precisa, primeiro, se ajustar, é o que eu falei primeiro, né? Ajustar, cada um está na sua voz corretamente, se ajustar vocalmente. E outra, nós precisamos ajustar o som do grupo, né? Porque nós estamos cantando em grupo, certo? As vozes não podem ficar uma muito mais alta que a outra. Então, tem que estar ajustado. Uma dica para você fazer esse ajuste.
Se você estiver cantando e ouvindo as pessoas que estão do seu lado, você está certo. Você já é um indicativo de que você está certo. Se você está cantando e ninguém mais está sendo ouvido do outro lado, então você talvez, provavelmente, muito provavelmente, você esteja um pouquinho mais alto que os outros. Tá? Sobre a sonoridade do coral, que é a terceira coisa. Então, eu falei sobre o ajuste, e sobre o cantar em grupo, e sobre a sonoridade. Né? A sonoridade do canto coral, ela não é a mesma sonoridade que a gente vai ouvir de uma pessoa num grupo de louvor, de um quarteto masculino, de um trio feminino. Não é a mesma sonoridade que nós vamos ouvir de um solista. Certo? A sonoridade do coral, ela é homogênea. Ela deve trazer homogeneidade. Certo? Então, tanto no brilho, quando a gente vai para as notas mais agudas, elas devem ser homogêneas. Então, todo mundo vai para o agudo, se for necessário, se a peça pedir, de igual modo. Todo mundo vai cantar as vozes graves de igual modo. Procurar a homogeneidade, certo? Um som mais homogêneo. Né? E como nós fazemos esses sons ficarem mais homogêneos? Tem várias técnicas. Eu vou compartilhar com vocês o que eu sempre busco fazer com os meus corais. É sempre a abertura da boca, para eu poder ter um som mais homogêneo. Então, por exemplo, às vezes eu peço para os corais, abrirem a boca e colocarem. Nós temos aqui perto da orelha, nós temos uma parte aqui, eu não sei se dá para vocês verem. Na hora que você abre a boca, aí você tem um espaçozinho aí no crânio. Se você puder tentar, você vai ver aí na sua casa. Se você botar, tem um espaçozinho que vai se abrir, Não é dentro da orelha, é aqui do lado, Tem essa partezinha, né? Aí aqui do lado, Todo mundo consegue perceber isso, será? Alguém diga sim aí, se alguém conseguiu, por favor, no chat. Beleza. Pronto. Sim. Isso. Isso aí é uma abertura. Né? Sim, consegui. Isso. Ô, Alexandre Lima! Tranquilo, meu irmão. Então, gente, a gente consegue perceber isso? Isso é uma abertura da boca, certo? Quando a gente canta com a boca aberta, sem muita articulação, e abrir mais, principalmente nos us e nos os, se a gente canta com ela muito horizontal, a gente não vai ter essa abertura, sabe? Então, isso é uma dica, tá? Que eu sempre peço para os meus corais, né? Ou então eles fazerem isso, botarem aqui, né? O queixo cair mais, para que o som fique mais redondo, para que o som fique mais homogêneo, para que a gente tenha uma sonoridade coral, tá? Outra coisa é aqui, Pega aqui na laringe, nessa parte aqui da garganta, onde nós temos a laringe, Aí você fala a vogal A, A. A laringe fica praticamente parada. A. Mas se eu falar a vogal U, a laringe desce, U. A laringe desceu, sabe? Então, essa abertura da laringe, U, também ajuda na sonoridade do coral. Então, se eu cantar um A, se tem uma palavra que eu tenho que cantar, que tem um A, eu não vou pensar só em A, né? Eu vou pensar em A, eu vou pensar em O ou U e vou cantar o A, né? Ao invés de né? Pensar o A, cantar o A e pensar a vogal que baixa a laringe, o U, né? Que vai baixar a laringe. Então, assim a gente tem um som muito mais redondo, muito mais homogêneo, não tem mais combinação de timbre, mais homogeneidade nesses timbres, certo? Então, isso ajuda muito no canto coral que a gente desenvolve, na hora de cantar e na hora de produzir uma sonoridade coral mais homogênea. Isso ajuda bastante, tá bom? Outra coisa que eu acho que o maestro deve fazer aí, que muitos coralistas não gostam, é a parte de aquecimento, técnica vocal, essa parte de exercícios vocais, esses vocalizes que a gente faz, né? Muito coral, vou compartilhar uma experiência aqui. Muitos corais que eu tinha, que eu trabalhava,
os coralistas chegavam depois dessa parte, que realmente não queriam, mas não queriam mesmo, sabe? E é a parte de suma importância do nosso trabalho, né? É uma parte que você chega, você se prepara para aquele momento. Você deve pensar como? Você deve pensar como se fosse um jogador de futebol, um velocista, um esportista qualquer aí. O que ele faz antes de começar a atividade dele? Ele se prepara mentalmente, ele prepara o corpo dele, né? Ele aquece o corpo dele para poder desempenhar aquela atividade. O jogador de futebol, ele não entra num campo sem um aquecimento, né? Antes. Ele não entra num campo sem um alongamento, porque ele sabe que vai se prejudicar. O corpo dele não vai responder da forma correta. E é por isso que, antes dos nossos ensaios, dos coros, a gente faz o aquecimento, a gente dá uma trabalhada na técnica vocal para ajustar ao repertório, a gente faz vários exercícios que vão preparar o cantor para exercer a função de cantar e desempenhar bem aquela função. Então, é para isso que serve essa primeira parte do ensaio. Tá? E ela é tão importante, tanto quanto o restante do ensaio, ou até mais, porque o resultado restante do ensaio vai depender do nosso pré-ensaio, né? Que são essas partes de vocalizes que a gente faz, de relaxamento que a gente faz, né? De aquecimento da voz que a gente faz, de colocar que a gente faz antes do ensaio do coral, tá? Então, isso é algo de suma importância. Tá? E algumas coisas que eu vou falar para vocês aqui, para vocês irem pensando e conhecendo o corpo de vocês, que é o instrumento de vocês, né? Como vocês devem imaginar alguns processos desses, né? Nós temos o processo de ressonância, nós temos o processo de respiração, que é o combustível mesmo do canto, que a gente vai trabalhar, né? Na hora de cantar, na hora de executar o repertório, tá? Então, primeiro, nós sempre ouvimos falar muito sobre diafragma, né? Diafragma, aí o pessoal, vamos respirar, tem até aquela pessoal diz, né? Vamos respirar pelo diafragma, né? Que não é bem assim, né? Então, o diafragma é o quê? É um músculo, é o nosso músculo. É um músculo que serve de apoio para a respiração e para o canto, tá? Ele se apoia com a respiração e serve para o canto, tá? O nosso diafragma, nós podemos perceber uma ponta dele, desse músculo, se nós... Deixa eu ficar em pé aqui para vocês verem. Se nós pegar aqui, nesse ossinho que nós temos aqui, o externo, aí você tem um espaço aqui, ó, do externo. Tem um espaço, certo? Então, esse músculo, a ponta dele está por aqui, ó. Aqui dentro desse buraco. Nós temos o ossinho, né, o externo. Uns são maiores, o meu é menor porque eu estou meio gordinho aqui. Mas de outros que estão em forma, deve ser maior. Certo? Ó, se você respirar, ó, para frente, ele vai aparecer aqui, ó. A ponta dele, certo? Ó, é um pouquinho perto da parte da boca do estômago, né? Quase isso. Certo? Então, esse é a ponta do diafragma. Ó. Você pode respirar, ó. Quando você respira, ele aparece, ó. Né? Ele já aparece aqui. Esse é o músculo que nós trabalhamos. Então, ó, ele está assim, relaxado. Quando você faz a inspiração correta, ele desce. E aí ele vai abrir espaço para que os pulmões se abram, né? Se encham de ar, certo? E aí, quando você solta o ar, ele volta. E a posição relaxada dele é essa. E a posição dele, quando a gente respira, é essa. Então, fica assim, ó. Por exemplo, se eu inspirar, ele desce. E se eu soltar o ar, ele relaxa. Se eu inspirar, ele desceu. Se eu soltar, ele relaxa. Certo? Então, esse músculo, ele não vai se encher, ele não enche, certo? Ele vai fazer esse movimento que eu mostrei para você, e descer e subir, certo? Esse movimento proporciona espaço para que os pulmões possam se encher na parte correta
onde eles devem se encher e você ter o ar necessário para cantar. Tá? E tem alguns indícios de quando a gente respira corretamente, o que acontece com o nosso corpo. Tá? Então, por exemplo, quando a gente respira corretamente, essas duas costelas que estão aqui do lado, que eu chamo de costelas flutuantes, elas se abrem, ó. Abrem um pouquinho e elas voltam, tá? Como você pode treinar essa forma de respirar corretamente em casa, sem um professor? Como você pode fazer isso? Vou ensinar um exercício bem facilzinho aqui. Você vai imaginar que você está tomando um suco com o canudo. Então, ó, você faz assim com o bico, né, no canudo, para poder tomar o suco. Se você fizer, ó, aí inspira, aí o ar vai para o lugar certinho. Tente aí na sua casa, que você vai conseguir, eu tenho certeza. Você fica em pé, como se você fosse um canudo, ó. Agora vem para essa parte, ó, para essa região toda aqui, ó, do cinturão aqui, ó. Toda essa região, certo? Aí você solta, ó. E se você fizer de novo, ó, certo? A coluna de ar vai até lá embaixo e as suas costelas vão abrir um pouquinho, né? Então, isso é um exercício bom. Não é que você vai respirar assim na hora de cantar. Isso é para seu corpo memorizar, entenderam? Você não vai, na hora de cantar, você não vai fazer esse biquinho assim como se estivesse tomando um canudinho, não. Você não faz isso, não. Isso aí é para você treinar em casa e começar a educar o seu corpo para respirar da forma correta. Qual é a forma errada de respirar? É quando o tórax e o ombro sobem. Então, se eu fizer essa respiração, ela está errada, porque essa parte de cima subiu, né? Então, quando você exercita e traz essa vivência para o seu corpo de respirar corretamente, ó, fazendo os treinos, ó, o seu corpo vai aprender. E ele vai executar isso na hora que você precisar cantar. Então, se você quiser fazer esse exercício em casa, desculpem, se vocês quiserem fazer esse exercício em casa, dá para fazer, e aí você vai conhecendo o seu corpo e como ele está trabalhando na hora do canto. Isso é muito importante, né, para o cantor. É muito importante a boa respiração. Por que é muito importante a boa respiração? Esse trabalho de respiração. Primeiro, para afinação. Né? Quando a gente não respira corretamente, a gente não tem o apoio da respiração, nossa afinação vai caindo. E aí a gente não canta mais afinado, as notas vão caindo. Principalmente em música a capela, quando não tem nenhum instrumento acompanhando. Nenhum instrumento acompanhando. Então a afinação vai caindo, porque a respiração não está no lugar. E a música começa, sei lá, em dó e termina uma quinta abaixo. Né? Então, porque a nossa respiração não estava corretamente. Outra coisa, por que é bom manter a respiração em ordem? Tira a tensão da garganta. Porque aqui nossa garganta, essa parte aqui, ó, ela é como se fosse só um cano, que só passa o ar. Nossa tensão não pode estar aqui desse jeito, certo? Nossa tensão é livre, né? Então nós temos que estar livre aqui. Então o ar passa, as pregas vocais, as cordas vocais vibram, elas vibrando, o som é produzido. Quando eu canto mais agudo, elas se esticam mais e elas vibram mais, como se fosse uma bexiga. Quando você enche, você puxa assim. Sabe aquele som bem agudo, né? Parecido com isso, certo? Então, essa parte da respiração é super importante. Outra coisa também que a respiração, boa respiração ajuda. Vai ajudar o coral a ter um som firme, um som bom, com brilho, o que eu chamo com tônus, né? Um som para frente, um som mais presente, não fica aquele som bem assim, para baixo, assim, mas é um som quente, um som que chega nas pessoas. Né? Então, esse trabalho, preservar a boa respiração ajuda muito. Tá? Além da respiração, nós temos os nossos ressonadores, né? Que vão ressoar a voz. E eles estão aqui, ó. Estão nessa parte aqui, que a gente chama máscara do rosto. Né? Então, quando a gente tira a voz da garganta presa e passa para a parte de cima nós temos mais voz.
a voz tem mais alcance, aliada com a respiração, a voz tem mais brilho, mais beleza, certo? Então, isso é atingir esse ressoador, essa parte aqui, que é a melhor, a máscara do rosto, que é o melhor lugar para a gente poder garantir uma voz melhor, é um trabalho também que a gente faz na parte de técnica vocal, na parte de aquecimento, na parte de vocalizes. Cada vocalizes tem uma função, certo? Então, o que você pode fazer em casa para ir treinando isso, tá? Você pode, ó, fechar a boca, a gente chama de boca que usa. Isso aqui são exercícios bem práticos, né? Então, você fecha a boca, ó. Não trava esses dentes, você não trava. Não, deixa aberto, certo? Bota a língua atrás dos dentes de cima, por trás dos dentes. Entre o dente e o céu da boca. Certo? Ó. E deixa aqui cair, ó. E faz, ó. A voz vai vir para cá, ó. Para cá, para essa parte toda. Bem leve, faça bem leve. Nada aqui, ó, na parte da laringe, aqui no nosso pescoço, nada deve doer aí. Nada deve ser tensionado. Aí é só passagem. Vamos criar essa consciência. É só passagem, ó. Se eu fizer isso. Se eu começar a fazer, eu estou prendendo a voz. Então, ó, solta tudo isso, certo? Para que a voz possa ficar somente na parte correta, que é a parte da máscara do rosto, que é essa parte aqui. Então, você pode fazer em casa. Faça um som mais fino, faça um som mais grosso, faça um som mediano. Por exemplo, um som mais fino. Faça sons mais finos, faça sons mais grossos, sons médios. E assim você vai conhecendo o seu instrumento, que é a voz. Tá? Alguém tem alguma pergunta aí? Ou é melhor a gente deixar a pergunta para o final, professor Robson? Eu prefiro deixar as perguntas para o final, porque quem for fazer algumas perguntas, joga aqui no chat e eu vou colocando aqui, separando, para depois você poder ter um momento de responder as perguntas. Mas é claro que isso aí é uma questão, uma sugestão minha, né? Mas aí a sala é sua, você que sabe. Pronto, vamos deixar para o final, então. Vamos deixar. O pessoal vai ouvindo, vai assimilando, e a gente vai deixando para o final. Tá bom? Ótimo. Então, essas são algumas coisas que a gente pode ir fazendo que vai ajudar o coro a ter uma boa voz, né? A poder ter uma boa sonoridade, tanto em conjunto quanto individualmente, tá? Em 2009, quando eu entrei na universidade, eu não cantava nada. Sim, eu era um instrumentista, era um violonista, acompanhava e era regente, regia coro, o coro da Primeira Igreja Batista. Era isso que eu fazia. Mas eu não era um solista, eu não cantava. Né? E aí eu comecei a ter experiências de canto coral. Né? E com essas experiências eu fui entendendo o processo da produção do som. Com dicas simples, eu fui aplicando em casa as dicas que eu ia tendo, que são essas dicas simples, para melhorar vocalmente, para que eu pudesse ter um som melhor, bem produzido. Então, na hora que eu estava lá lavando a louça, eu estava tentando treinar a respiração, colocar ela, né, ajustar. Né? Aí depois eu tirava um espaço de tempo, uns 10 minutos, e ia tentar fazer para ver se eu estava bem, né, se eu estava assimilando bem isso. Ia para frente do espelho para ver se meus ombros estavam subindo, se meu tórax estava subindo, sabe? Para poder conseguir assimilar corporalmente o processo de respiração correto. Porque a gente nasce já com esse processo de respiração corretamente. O problema é que quando a gente vai crescendo, a gente vai tendo conta, problemas, estresse, decepções, e aí nossa respiração vai saindo dessa forma correta para a forma errada de respirar. Sabe? E aí a gente tem que reaprender, reeducar para voltar à forma correta. Certo? Então, de repetir isso
quando eu canto, eu não preciso mais me preocupar em será que foi para o lugar certo? Porque meu corpo aprendeu a fazer a respiração de forma correta com os exercícios que eu pratiquei. É como se você estivesse dirigindo um carro. Você não vai pensar várias coisas. Passar a marcha, virar à esquerda, dar um sinal, tal, tal. Não, isso vai acontecendo de tanto você fazer, isso vai sendo normal e natural para você. Né? Então, esse processo de aprendizado, de ensino do seu corpo para a respiração, ele precisa ser feito. Você precisa dizer para o seu corpo como é a forma correta. E ele precisa aprender e assimilar. E, vou dizer assim, mecanizar isso, sabe? Para que na hora que você cantar, a voz vai sair porque o seu ar foi para o lado correto. E a sonoridade da voz vai vir porque o seu ar está dando o suporte correto para que você pudesse emitir esse som. A mesma coisa acontece também com a parte de ressoar a voz. Né? Antes eu cantava aqui, quando eu ia fazer alguma coisa, dizer alguma coisa para as pessoas, ou dar um exemplo de uma música para algum cantor que eu estava regendo, a voz vinha para cá. Eu ficava bem aqui a voz, como se fosse aqueles cantores Bruno e Marrone, Zezé de Camargo, né? Apertado, sabe? E meu corpo entendia assim. Né? Meu corpo entendia que era assim. E era do jeito errado. E depois que eu terminava o ensaio coral, eu estava já cansado. Ou então, depois que eu, nos primeiros dias de canto coral lá na universidade, que eu estava participando dos corais, também ficava cansado. Depois que meu corpo aprendeu, eu repetir onde é que está, onde é que a voz chega, onde é que a voz, minha voz deve ficar. E aí vinha aquele som estranho na minha cabeça. Poxa, esse som é esse som mesmo, é esse som. Porque a voz que a gente emite, que as pessoas ouvem da gente, não é a voz que a gente ouve da gente mesmo. Entende? Tem todas essas complicações. Por exemplo, eu estou falando com vocês agora, mas a minha impressão da minha voz é diferente da impressão que vocês têm da minha voz. Porque minha voz aqui dentro, eu estou ouvindo, eu falando, como se eu tivesse vários harmônicos, uma voz mais encorpada, mais grossa. Vocês estão vendo que não é. A voz mais suave, mais fina, né? Não é aquela voz grossa, entende? E a mesma coisa acontece com cada um de nós. Quando a gente fala ou quando a gente canta, o nosso ouvido, vou dizer ouvido interno, nosso ouvido interno escuta uma coisa, mas as pessoas estão escutando outras. E aí, quando eu estava tendo as aulas, aí o professor dizia, não, faça assim. Assim, eu disse, mas assim está tão feio, assim eu não consigo, isso não é minha voz e tal. Não, é sua voz, essa é a sua voz. A outra não é sua voz. A sua voz tem que soar assim, não da forma antiga, sabe? Como você está pensando, como você está ouvindo aí dentro. E parecia feio, feio, mas eu fazia, porque eu queria aprender, né, a fazer da forma correta, e acabou que eu fui me acostumando, meu cérebro, meu corpo foi se acostumando a outra sonoridade vocal, né? E aí não teve mais essa parte aqui de prender a voz aqui, nem de entubar muito a voz. Entubar, quando eu digo, é quando a gente canta para dentro, sabe? O som foi mais para fora, né? O som saiu para alcançar a quem vai ouvir, sabe? Então, esse processo vocal, a gente trabalha muito dentro do corpo. E pessoas que são tímidas, assim, elas têm muito material bom, as pessoas têm muito material bom, mas são tímidas. Né? Aí, quando elas entram no coral, aí elas são orientadas, elas descobrem a voz delas, aí elas, mesmo com a timidez delas, elas conseguem emitir o som. Aí você vê que essa pessoa aqui dá para fazer solo no coral, um solo que aparecer, dá para fazer outra coisa, sabe? E as pessoas vão se descobrindo. E foi justamente esse o meu processo. O processo foi que eu fui me descobrindo dentro do coral, né? Experimentando as sonoridades que o coral possibilitava, os exercícios vocais que o coral estava me possibilitando. Eu chegava já para fazer os exercícios, já ficava ali, treinava a respiração, já ia pegando o que era me oferecido, né? Para ir montando minha personalidade vocal, que cada um tem sua personalidade vocal, cada um tem seu jeito de cantar, de perceber a música, de emitir o som, né? Cada um tem isso de si, sabe? E aí foi assim que foi construindo a minha
a minha personalidade vocal dentro do coral. Tá? Sobre repertório, né? O repertório do coral ele é muito vasto. Tá? Mas os nossos corais, os corais sacros, eles cantam música mais do inário, né? Músicas de cantatas que nós temos, que é aquelas cantatas que a gente tem de Natal, de Páscoa, cantatas missionárias, literaturas avulsas de músicas, avulsas de compositores, né? O repertório, a gente não precisa se preocupar sempre em fazer 4 vozes, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu iniciei um coral, eu vi que o coral ainda estava muito verde. Todos nós estávamos ainda começando e tinha poucas pessoas experientes. Então, eu propus fazermos um repertório em uníssono, sem outras vozes. Sem segunda voz, sem a terceira, sem a quarta, sem outras vozes. Propus isso. Mas a gente não vai dividir, a gente não vai ter outra voz, professor e tal, e tal. O pessoal ficou muito nisso, né? Eu disse, gente, nós vamos começar um trabalho. E vocês não sabem o quanto é difícil cantar em uníssono. Porque cantar em uníssono exige que todos cantarem em uníssono mesmo. Uníssono é uma voz só, sem dividir. Tenor, sem dividir contralto. Só cantar todo mundo cantando soprano. Sabe? É difícil porque é necessário que todos os cantores tenham assimilado o processo anterior que eu falei. Respiração correta, o som, não aqui na garganta, mas na máscara, na parte de ressoar, ressonância. É muito difícil, sabe? Você tirar um verdadeiro uníssono, quer dizer, todo mundo cantando soprano igualzinho, assim, os homens mesmo sendo mais graves e as mulheres mais agudos, mas todos os homens com voz homogênea e uniforme, e todas as mulheres com vozes homogêneas e uniformes, porque exige que todos os cantores estejam bem trabalhados na respiração e na ressonância vocal, tá? Nas aberturas da boca, como eu falei aqui, né? E toda essa parte ela precisa estar bem trabalhada. E eu trabalhei assim com eles quase um ano, não foi um ano não, mas foi uns 8 meses com eles, só de repertório uníssono, sabe? E foi algo muito gratificante, assim, porque o resultado lá na frente foi assim, fenomenal, né? A gente cantava em uníssono, mas tinha um som assim, muito bom, um som afinado, um som presente, né? Mas é difícil fazer isso, tá? E às vezes a gente fica muito preocupado se a música tem 2 vozes, se a música tem 3 vozes, se a música tem 4 vozes, 6 vozes, sabe? A gente quer uma música com mais divisões, né? Mas cantar em uníssono é uma forma de aprendizado e de treinamento, é um aprendizado na prática, porque você acaba treinando bastante para que aquele som seja realmente homogêneo, tá? E sempre que o maestro escolhe o repertório, ele vai escolher de acordo com o grupo que ele tem. Ele não escolhe o seu repertório aleatoriamente, pelo gosto que ele tem. Eu gostei dessa música, eu queria tanto reger essa música, eu vou botar no coral. O maestro ele sempre tem que ver qual é o grupo que ele tem. Quantidade de vozes masculinas, se tem muita voz masculina e pouca voz feminina. Então ele já tem que pensar em outro repertório. Se tem muita voz feminina e só 3 homens, digamos 10 vozes femininas e só 3 homens, vozes masculinas. Então ele já tem que ter outro tipo de repertório que ele tem que pensar, sabe? Se tem muita gente da terceira idade, então ele já tem que pensar outro repertório. Muita gente nova. Então, é sempre essa questão de saber o material que a gente tem no momento, pensar que esse material pode crescer lá na frente, com os vários recursos de estudos que a gente tem dentro do canto coral, e escolher o repertório de acordo com o nível que cada coral tem. Muitas vezes o maestro acaba tendo que fazer algumas adaptações, alguns arranjos, para poder combinar com o grupo que ele tem, sabe? Esse trabalho ele é um trabalho que tem que ser feito mesmo, porque às vezes a gente não tem um repertório específico para o nosso grupo. E a gente acaba tendo que parar um pouquinho, vou escrever aqui um arranjo para o meu grupo, para que ele possa cantar. Eu tenho vozes tanto, que eles podem fazer isso. Ou então ele pode dizer assim, eu vou fazer um repertório gradual.
vou pegar músicas mais fáceis, e depois a gente vai trabalhar em cima disso, e depois eu vou pegar uma música intermediária, e depois eu vou pegar uma música difícil como desafio. E assim a gente trabalha gradualmente. Tá? E sempre buscando excelência, né? Sempre buscando excelência. É o que eu digo sempre, principalmente para os meus alunos hoje. Quando um aluno reclama que o outro fez todas as tarefas, né? E não era para ele ter feito, porque aí lascou a turma toda, ele diz desse jeito. Eu digo, não, senhor. O certo é fazer bem feito. O errado era não fazer bem feito. Ele está certo, né? Então, se a gente faz bem feito, nós estamos certos. Não é porque a gente quer aparecer, é porque a gente gosta do bem feito. Porque Deus merece o bem feito. Porque Deus criou a terra perfeita, eu e você, a imagem e semelhança dele. E ele nos fez bem feito. Ele não fez, não, de qualquer jeito. Não foi em qualquer dia, foi planejado. Ele planejou esse momento de criação. Ele planejou o momento da vinda de Jesus Cristo. Ele planejou o seu momento de crescimento, de entrar nesse coral. Foi ele que planejou, eu tenho certeza. Então, a gente faz bem feito. A gente não faz qualquer coisa, sabe? E aí dá prazer fazer bem feito. Né? Ter essa consciência dá um imenso prazer fazer bem feito. Sempre bem feito. Eu gosto sempre de encerrar sugerindo algumas coisas para quem está me ouvindo sempre. Sabe? Se desafie a manter o coro da sua igreja. Ele não é responsabilidade do maestro, é responsabilidade de todos. Então, você é responsável por isso. Então, você vai estar lá quando for o dia de você voltar para o seu coral, que nós vamos ter esse dia que a gente vai voltar de novo a fazer. Então, no dia que for voltar, você vai estar. Você vai pegar todo o conhecimento que você adquiriu nas aulas online. Você vai treinar um pouco e você vai exercitar em casa, porque o coral depende de você. Não tem maestro sem coro, entenderam? Não tem coro sem cantores. É assim que funciona. Não tem outro jeito. Então, quem é o responsável pelo coral? São cada um de nós. O maestro tem sua gama de responsabilidade, cada corista está ali. Se você tiver, sei lá, 5 sopranos, faltou 3, só tem 2. Não é o mesmo som. Então, todos são responsáveis. Então, você vai se colocar como responsável pelo seu coral. E aí você vai pegar cada dica que foi dada, cada estudo que você deu. E você, nesse período de isolamento, você vai treinar, você vai pensar, você vai se colocar como alguém que vai fazer o coral funcionar. Porque é só assim que funciona o coral. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Está desligado o seu microfone, Robson. Perdão. Maestro, sobre a importância da técnica vocal, tanto para o canto coral como para o solista. Pode trazer essa clareza em relação a esse tópico? Certo. Bom, para o coral, nós temos a questão da sonoridade, da longevidade. Quer dizer, sua voz, em vez de você cantar até 40 anos, né? Você canta até 60, com sua voz plena, sabe? Você canta mais tempo. Você tem mais tempo para usar a sua voz. Né? Então, a técnica vocal vai te ajudar nisso. Vai te ajudar na melhor produção do som. Né? A técnica vocal vai te trazer a possibilidade de ter uma voz mais bonita, mais presente, né? Uma voz mais bem colocada, né? Que as pessoas vão ver a diferença da sua voz, né? Com a técnica vocal, certo? Os solistas, se vocês forem ver, muitos cantores, principalmente nos Estados Unidos, muitos cantores saíram de coral. Porque um solista, ele vai trabalhar no coral muitas coisas. Por exemplo, eu tenho alguns alunos que me perguntam, professor, como faz divisão de voz? Aí, como assim? Não, como a gente faz para aprender a dividir as vozes? A cantar em outro voz, enquanto outra pessoa está cantando. Eu disse, não, aí você tem que pegar o arranjo
e ver qual é o arranjo e tal. Não, mas eu queria fazer de ouvido. Aí eu, não. Um bom exercício é participar do coral. Você vai aprender. Porque quando o coral canta em voz, você sabe dividir a voz depois. Você sabe cantar na sua voz sem cantar sem entrar na voz do outro, né? Então, o coral ajuda muito nisso, tá? E quem é solista, principalmente quem é de grupo de louvor, o pessoal que canta em grupo de louvor precisa ter uma atividade coral, porque ele vai entender o funcionamento da voz dele. Mesmo que não seja a mesma sonoridade, mas é a mesma respiração, é a mesma ressonância, é o mesmo cuidado vocal, é o mesmo preparo de aquecimento vocal também. Tá? Respondi aí tua pergunta? Tranquilo, professor. Um tópico que você mencionou, eu queria que você pudesse repetir mais uma vez a importância dos naipes vocais dentro do ambiente harmônico, tanto para o próprio coral, como para o público que está ouvindo, que está recebendo essa harmonia. Trazer à tona mais um pouco dela. Pergunta novamente que eu não entendi, não. A importância dos naipes, a divisão dos naipes, dentro desse ambiente harmônico, tanto para o próprio coral, como para o público que nos escuta. Certo. Tá. É muito importante, principalmente para o cantor, para ele estar no lugar certo, né? Para ele poder estar cantando com o melhor dele, sabe? Com o potencial dele. Então, vou dar um exemplo. Quando eu fui para o coro de câmara, eu era barítono. Não, eu era tenor. Mas houve a necessidade de eu cantar no barítono. E aí eu fui classificado como barítono ou baixo. E eu cantei muito tempo como barítono ou baixo. Mas aquilo era muito cansativo para mim. Para eu cantar no baixo ou no barítono, eu usava muito o corpo e tinha pouco resultado. E eu sempre chegava cansado. Né? Cantar no seu naipe faz com que você utilize a sua voz de maneira correta e você utilize o seu melhor, porque cada um de nós temos uma extensão vocal e cada um de nós tem uma parte da extensão vocal que a gente canta melhor, né? Então, se você é tenor e cantar no tenor, porque você é tenor, isso é maravilhoso, isso vai trazer o melhor seu para o coral, para quem está ouvindo, como sonoridade, como beleza artística e de louvor também. Mas se você é baixo e quer cantar no tenor, a sua voz não vai dar certo. Não vai dar certo lá, porque o som não vai ser o som de tenor. Né? Então, quando você estiver cantando com outros tenores, a sua voz vai destoar completamente, não vai estar dentro do tenor. Certo? E você vai acabar se prejudicando vocalmente. Se tiver alguém que fazer alguma pergunta, pode colocar aqui no chat. Eu vou fazer mais uma, que agora é uma questão pessoal, né? Agora e um artigo um dos artigos, né? Mas um artigo de Fausto Borém, que eu acredito que você conheça, ele trabalha o coral como uma educação musical, fazendo aquecimento com frases da própria música e do repertório. Eu quero ouvir de você, sua sugestão, se isso é recomendado para o coral sacro, de pegar a própria música do repertório para fazer aquecimento vocal. Não, Sim. claro, não deixando de lado os vocalizes, porque realmente é a alma do preparo muscular, né? Mas o que é que você pode me dizer sobre isso? Sim, pode se usar, é uma boa recomendação. Eu já usei de várias formas essa técnica sugerida. Por exemplo, se tem no repertório uma passagem que é muito difícil para o coro, no exercício vocal eu uso essa passagem com vogais, com várias vogais, não cantando o texto, mas com vogais diferentes que vão ajudar. Por exemplo, como eu falei no início, a vogal U faz a laringe descer. Né? Então, a laringe desce e você tem mais abertura. Então, eu uso a passagem, sei lá, se a passagem for isso aqui, ó. Não sei se dá para todo mundo ouvir aí. Deixa eu botar aqui mais alto. Certo? Se for essa passagem, né? Tipo, Ele é Senhor. Né? Se for isso, certo? E for numa altura bem alta, né? Sei lá. Ele é Senhor. Né? For esse negócio assim, certo? E o coral vai ter dificuldade de fazer, então eu faço essa mesma passagem
com outra vogal, tipo, e aqui, vou chegando até lá, né? Entendeu? Então, eu pego trechos da música, boto outras vogais que vão fazendo com que a sua boca tenha a forma correta para emitir o som com mais facilidade. Assim, a sua memória muscular vai se lembrar disso e na hora de cantar, a frase já está presente, já está lá, presente. Quando você coloca o texto da música. Ah, fantástico, maestro. Se tiver mais alguém, a professora Deise, a nossa maestrina, Deise Oliveira está aqui conosco. Alessandro Lima, né, que é o professor de sábado, aonde ele está nesse momento já é meia-noite, eu acho que ele nem está mais aqui, porque já é meia-noite já, onde ele está, mas ele apareceu aqui. Então, assim, se alguém aqui do público quiser falar alguma coisa com o maestro, aproveita o momento agora, para podermos sugar ele e crescer nessas dicas que ele está passando aí. Pode ficar à vontade, abre seu microfone, fala com ele aí. E a maestrina Inês, a sala é sua também, viu, professora? Oi, boa noite, gente. Deus abençoe vocês. Um prazer estar novamente aqui com vocês. Ulisses, meu querido maestro Ulisses, que bênção ver você e estar aqui desfrutando desses momentos, né? E só tenho a parabenizar, né? Mais uma vez, o interesse, a iniciativa de Robson, da igreja, do coro Renascer, em proporcionar esses momentos tão importantes de discussão. E ao meu caro colega, meu professor Ulisses, né? Quando tocou agora nesse ponto da questão do fraseado, de trechos difíceis da música, né? Essas técnicas a gente trabalha bem. E eu costumo também usar esse tipo de exercício no aquecimento, esse trecho difícil, porque às vezes há um bloqueio, né? Natural, a primeira impressão, a melodia que você está aprendendo, você bloqueia. Às vezes é um semitom que está pedindo, às vezes você não chega lá. E para estimular o ouvido do corista, então a gente troca o fraseado. Além de usar as vogais U, para relaxar e o A também, trocando o fraseado, inventando uma historinha, então o cérebro assimila na hora. Então, achei fantástica essa dica, lembrar essa dica, né, para nós. Beijo. Deus abençoe. Abraço, Deise. Ótimo te ver. Muito bom. Pois é, gente. Então, são várias técnicas. O canto coral, ele é um canto muito rico, sabe? Mas eu fico, às vezes, com medo das pessoas querem trocar isso, sabe, por um solo individual, né? Onde só uma pessoa aparece. E o canto coral é um canto coletivo, onde todos aparecem, não é só uma pessoa, né? E a sua voz, ela contribui quando ela está junto com a voz do outro, né? Isso que é maravilhoso no canto coral. E cada um de nós precisamos estar sempre tentando trabalhar a nossa voz para dar o melhor de cada um de nós, tá? Eu não sei se tem alguma pergunta sobre aquecimento. Tu deve passar alguns aquecimentos seus próprios para o teu coral aí, né? Isso, os vocalizes mais básicos, né? O U, aqueles vocalizes que Lemuel trabalha muito lá no canto em coro. Inclusive, eu tive que aprender alguns exercícios, porque para o regente, assim, no meu caso, né? Não estou falando... Aí eu estou aqui num ambiente aqui de aprendizado, mas para mim, a parte mais difícil não foi aprender os vocalizes, foi aprender a tocar o piano os vocalizes. E aí eu sofri mais, né? Aprender os vocalizes no piano para poder fazer esse aquecimento. E aí, quando eu participei durante 2 anos, eu acredito que você assumiu o coral de Vladimir quando ele foi viajar para a Europa. Eu acho que foi você, juntamente com o Jeter, que você assumiu, que vocês passavam alguns trechos de vocalizes com a melodia da própria música, na época, que aquelas músicas os Magníficos, né? E o repertório de Forrest Dunn também. Então, assim, é o que eu venho trabalhando até hoje e utilizando essa ideia de Fausto Borém com os fraseados, usando a frase da música para ir poder no aquecimento, né?
E aí, como você tocou nesse assunto, eu acredito que o maestro Hélio Nunes ele deve falar alguma coisa também, para administrar planejamento de tempo de ensaio do coral. Isso é uma coisa que alguns artigos colocam muito à tona, né, esse planejamento, porque você tem um repertório que, nos determinados corais, os sacros nem tanto, mas os outros corais acadêmicos, eles têm um calendário a cumprir, eles têm um repertório que é exaustivo e tem um tempo que é muito pouco dentro do coral. E aí a maior discussão é o tempo de planejamento para o coral, tanto para vocalizes como para ensaio de repertório, e dependendo do coral ainda tem aqueles exercícios de diafragma, né? Diafragmal, né? E aí, como você já passou por essa situação, eu queria que você explanasse um pouco para a gente. O meu tempo era dividido de acordo com o tempo de ensaio que eu tinha. O coral da Primeira Igreja Batista, eu só tinha 2 horas de ensaio, que era só um dia por semana. Certo? O coral da FURN, que eu regi, eu tinha já 2 dias de ensaio. É melhor você ter mais ensaios com menos tempo do que um ensaio com mais tempo. Porque um ensaio só com mais tempo fica mais cansativo. É mais produtivo um ensaio de 1h20 do que um ensaio de 2 horas. Certo? E você tem mais ensaios, mais recorrentes, se os ensaios acontecerem de forma mais recorrentes. Principalmente quando é um coro mais jovem, coro de crianças, também é muito importante ter ensaios mais recorrentes e menores. Os meus tempos de ensaio sempre foram divididos com 10 a 15 minutos de vocalismo, preparação vocal. Essa parte todinha, que eu ia fazendo pacientemente. E aí o restante de repertório. Quando eu tinha um repertório muito difícil, quando tinha notas mais agudas, que exigiriam um pouco mais do coral, principalmente em cantatas, que a gente não tem muito controle sobre o repertório que a gente vai fazer quando a gente compra aquelas cantatas, né? Então, aí eu fazia um vocalizo, um preparatório bem mais puxado, principalmente para as notas agudas, para a voz subir, para a gente não cantar só de peito. A gente cantar com a sonoridade mais de cabeça que o repertório exigia, principalmente nos agudos finais, essas passagens mais difíceis. Quando eu tinha mais controle do meu repertório, então eu faria entre 10 e 15 minutos, olhando um pouco de cada naipe, fazendo vocalizes separados por naipes. Então, naipes do baixo, eu ia para as regiões mais confortáveis do baixo, depois para as extremidades. Naipes dos tenores, tentando uniformizar cada naipe. Né? Fazia um vocalize completo com todo mundo e depois ia dividindo por naipes. Né? E aí fazendo bastante exercícios de respiração, essa parte de relaxamento para poder a voz subir, para a respiração ficar no lugar. Então, era entre 10 e 15 minutos. E o repertório eu sempre dividia em repertórios fáceis, que são a curto prazo, medianos, que são intercalados com os fáceis, e o repertório difícil, que eu trabalhava em 2 meses para ser executado, mais ou menos, dependendo do grupo que eu tivesse. Um repertório para 2 meses, um repertório que era mais fácil, eu ia intercalando esse tipo de repertório, para que eu pudesse sempre ter um repertório novo, que seja executável, um desafio, que é o repertório mais difícil, que é o desafiante, e o repertório intermediário, que é para ninguém ficar acomodado demais com os fáceis. Era mais ou menos isso que eu faço. Eu recebo muito material de Deise. Deise me ajuda muito também aqui com o coral aqui em Queimadas. Inclusive, uma das músicas que Deise passou para mim, que foi até da reforma protestante dos 500 anos, que é Ao Contemplar Rude Cruz, eu transformei essa música, Deise, num exercício vocalize, entendeu? Porque eu achei ela muito boa dentro do ambiente das tensituras. Então, eu peguei a melodia da música e transformei em exercício vocalize. Excelente. Aí, eu já vi o Ulisses trabalhando no coral, quando fez aquele trabalho, Ulisses, com o coral, para cantar as músicas dos games, né? Lembra? Né? As músicas dos games. E naqueles arranjos tinha muito vocalizes cantado, que você utilizou muito. Me diz uma coisa, os corais sacros de hoje em dia nas igrejas, eles
a técnica vocal, por que houve essa separação da técnica vocal dos corais com técnica vocal individual, se na história do coral só existia a técnica vocal para tanto solista como para quem canta em coro? Por que houve essa separação? Tu pode me dizer, historicamente, ou pela tua experiência de outros regentes? Quando você... A técnica vocal, quando é aplicada ao coral, a gente sempre busca a homogeneidade vocal. Por isso, todo mundo fazer a mesma abertura da boca, né? Como eu falei, aquela parte, a boca mais aberta. O regente está sempre pensando, quando você fala em técnica vocal para coral, sempre pensando no coral dele, sabe? De como aquilo vai soar dentro de um conjunto, né? Como a voz individual vai combinar com o conjunto. E por isso busca uma voz um pouco mais escura, não uma voz muito clara, sabe? Quando eu digo mais escura, é porque a gente abre muito aqui e a gente desce um pouco mais a laringe, né? E o som, ele fica um som mais escuro um pouco, para homogeneizar e para que não se destaque muito um timbre individualmente, principalmente alguém que tem um timbre muito diferente dos outros, né? Então, usa-se mais visando o coro e a homogeneidade, escurecendo um pouco mais a voz. Quando a gente fala em técnica vocal para cantores, mesmo solistas, aí a gente já está buscando aí a individualidade da pessoa, o brilho da voz da pessoa, e também, principalmente, as aulas de técnica vocal são diferentes das aulas de canto, né? Porque a técnica vocal é aquela que você vai conhecer realmente toda a estrutura do teu aparelho fonador, toda a parte da respiração, né? E aí você vai trabalhar a voz do cantor como cantor solista, né? Com o brilho da voz, né? Com o timbre dele mesmo, já visando a pessoa, o cantor como solista e não como dentro de um grupo. Então usa-se muito mais vogais abertas, como E, I, para fazer os vocalizes, A, né? Que essas vogais mais frontais, onde a laringe não baixa tanto. Aí combina essas vogais com as vogais escuras, que são O, U, né? Então, esse trabalho de técnica vocal para solistas é mais isso. E no trabalho de canto coral, a gente busca mais eles abaixarem a laringe, fazer mais exercícios com vogais mais escuras, né? E a respiração correta. Claro que tudo isso contribui. O cantor coral, ele se desenvolve a ponto de ser um solista, sem nenhum problema, sabe? Porque a respiração está ali, ele vai começando a adquirir outros conhecimentos, né? Então, é basicamente essa diferença. Pelo menos quando eu trabalho com música coral aqui, eu faço dessa maneira. E com os regentes que eu já trabalhei, ou que eu já fui regido, eu observando eles também, nessa maneira que eles buscam construir o som. Ulisses, Pode falar. Me permita, você deu essa fala agora com essa sua fala, Ulisses. Eu lembrei de um episódio muito interessante, né? A questão do cantor solista e do cantor coralista, do que se propõe a cantar. Eu convidei uma certa pessoa para cantar no coro, um coro que eu regi antes, e essa pessoa ela tinha já algumas incursões no meio musical e cantava. E ela veio, e quando ela começou a praticar a técnica vocal, ela ficou apavorada quando ela fez os aquecimentos, porque ela percebeu a sua voz, percebeu o lance da homogeneidade que estava tentando ser trabalhada e me chamou no canto e disse: olha, Deise, eu vou declinar do convite, porque eu não quero perder o meu estilo. Então, era um estilo meio Leandro, Leonardo, meio Bruno Marrone mesmo, aquele que, quando dava os agudos aqui, aparece a veia assim, pulando, sabe? Que você fica até preocupado se o cantor vai ter uma síncope, né? Então, eu acho que essa questão que a gente não vê tanto, professor Robson, os cantores preocupados com essa questão, é porque hoje a técnica vocal para cantores solo, ela evidencia o estilo e evidencia a voz. Se você observar cantores de axé music, né, que eles fazem aquele preparo, fortalecimento muscular, preparação, relaxamento para aguentar aquelas horas de trio, é totalmente diferente de um cantor lírico que se propõe a apresentar peças, né, cantando em ópera,
musicais que a gente vê, e o canto sacro também. E, infelizmente, a gente vê esse imediatismo de resultados, essa busca, assim, eu quero cantar e pronto, pulando as etapas, deixando aquecimento, deixando a técnica vocal de lado, porque eu sei. Então, o eu sei, o eu acho que sei, é um grande engano, né? Infelizmente, é uma grande lacuna, é uma grande fuga para a nossa realidade musical. Verdade. Muito E antes bem, do isso aí, Maestro verdade. responder, Ulisses, eu vou pegar um ganchinho agora com a maestrina Deise, porque aqui em Queimadas eu sou extremamente, eu pego no pé mesmo, porque na questão da saúde vocal, que ela falou isso agora, sobre a questão aqui, a veia aparecendo, veja só, é um regente ou uma pessoa que coloca um grupo de vozes para executar, se ele for uma pessoa extremamente irresponsável, ele vai acarretar um problema sério de saúde, porque a gente tem um popular falando calo na garganta, que na verdade são inflamações nas cordas vocais, que só sai com cirurgia. E quando a gente vai trabalhar naipes no coral, que a gente separa contraltos, mesmo sopranos, barítono, baixo e tenor, a gente tem que colocar dentro da tessitura do piano com coesão e coerência por conta desta questão que Deise falou aí agora, né? E por isso que se trabalha tanto essa questão do exercício, dos vocalizes, da musculatura, da postura, diafragma, e por conta desse medo, Deise, que a gente tem de ser irresponsável com as vozes, né? Você falando agora, eu me lembrei, por isso que eu peguei logo esse gancho aí. Pois é, isso volta também à questão da preparação, né, do repertório, tem que estar aliado realmente à técnica, né? E aí você tem esse cuidado com a saúde do cantor. E o cantor, ele tem que, os coralistas que estão aqui conosco, nós temos que entender, nos empenhar, né, em conjunto, sabe? Eu sempre gosto de falar isso. Às vezes as pessoas, o coralista acha que a responsabilidade é só do maestro, né, do coral existir, ou do coral ser coral. Cada um tem sua ponta de responsabilidade, sabe? Então, os coralistas devem se empenhar em fazer bem a técnica vocal, esse momento, aproveitar esse momento, sabe, para conhecer o seu corpo, que é o seu instrumento musical. Conhecer o seu corpo faz com que você cante melhor. Conhecer o seu instrumento. Um violonista, ele conhece o instrumento dele. Tu é contrabaixista, tu conhece o teu instrumento, né? Você conhece a sonoridade do seu instrumento. O cantor, o coralista, ele usa a voz como instrumento. Então, essa consciência vocal precisa estar ali, né? Sabe? Eu vejo, às vezes, quando você chega no ensaio coral, vai estar alguém, um coralista lá, e está mal sentado, joga as partes de qualquer jeito, aí você parece que a pessoa não está realmente no ensaio por inteiro, sabe? E são momentos tão curtos que a gente acaba não aproveitando como deveria aproveitar, né? Essa questão. Por isso que sábado, Alessandro, sábado vai vir trazendo saúde vocal, como manter uma voz saudável. Vai ser a palestra dele de sábado. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode falar, pode ficar à vontade. Desde já, maestro, nós só temos que agradecer por sua disponibilidade, por sua dedicação. Nós estamos aqui para aprender mesmo e crescer no conhecimento técnico, conhecimento espiritual. Somos um coral sacro. E é isso aí, a gente procura quem sabe, né, para nos ajudar. E por isso nós agradecemos, na verdade. O convite, Robson. Você sabe que eu estou à sua disposição aí nas gravações aí, você está com esse projeto agora individual agora, colocando suas composições, suas autorias, seus poemas, e aqui eu estou sempre à sua disposição, como eu já disse à maestrinha deles, eu estou sempre à disposição dela e de todos os que estão aqui contribuindo conosco aqui nesse dia a dia e nessa jornada, né, de canto coral, né? Eu vou pedir a todos, o pastor Ivan, o reverendo Ivan não está aqui conosco, porque ele está numa reunião agora, neste momento, mas a missionária, a Sandra, está aqui. Mostra aí a sua câmera aí, missionária, para todo mundo lhe conhecer, para o maestro lhe conhecer. Ela que representa o nosso reverendo. Missionária Sandra, ela aí, ó, ela está aqui representando o reverendo, né? E eu vou encerrar, vou pedir para a maestrinha Deise fazer essa oração, encerrando esse momento,
e podermos também ligar as nossas câmeras para poder fazer um print aqui, ok? Eu não sei nem se Deise já fez algum print, a missionária já fez algum print aí. Ainda não. Não, Robson. Não, mas, Ainda não, Robson. mas Deise aí faz os prints aí também. Eu quero arrumar, ligar nossas câmeras, Deise faz o print aí, Deise, é melhor. Tu faz o print aí. Tu tá com o computador ou com o celular, Deise? Estou no computador, o celular está carregando. Mas deixa eu pegar ele rapidinho aqui. Peraí. Faz o print aí, que tu é desenrolada nisso aí. E a gente vai... Miriam, um prazerzaço, Miriam, poder te rever mais uma vez aqui, viu? A professora Evelyn está por aqui, que é uma honra ela estar aqui novamente na nossa terrinha, que veio diretamente de Guarulhos. Então, Deise vai fazer para registrar aí, depois pode mandar direto para o pastor, Deise. Fazer um print aqui, ela fazendo. Vamos abrir as Pode abrir a câmeras. câmera, todo mundo. Bora, Larissa, Naila, Rosélia. Abrir as câmeras. Isso. E desde já, né, agradecer, porque foi muito edificante nessa noite, agradecer ao professor, que recebemos demais, aprendemos demais, né, como coralista foi uma bênção para nós, para a gente colocar em prática, né, Maestro Robson? Né? Isso aí. Cheiro, Deise. Deise, é contigo, Deise, para encerrar esse momento, é uma honra. A honra é toda nossa. Vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade. No meio de uma pandemia, não é? Talvez se não estivéssemos passando por isso, não pudéssemos nos reunir como estamos hoje. Mas mesmo assim, o Senhor nos dá oportunidades, ricas oportunidades como essa, de a gente ser tão abençoado com a fala de Ulisses e com a comunhão, né? Pelo menos assim, conectados. Então, vamos orar. Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos por mais uma oportunidade tão especial que o Senhor tem nos concedido. Obrigado por mais um dia de vida, obrigada porque o Senhor tem conduzido, tem cuidado de nós, assim como o Pai amoroso, aquele que estende as suas asas sobre nós e nos esconde do mal. Nós te louvamos e te agradecemos. Te damos graças, ó Deus, pelo aniversário do Coral Renascer em Queimadas, por esses 12 anos, Senhor, que o Senhor tem permitido que seus servos te louvem, que o Senhor continue recebendo o louvor de cada um deles. Te damos graças pela vida de Robson, pelo seu empenho, e te damos graças nessa noite pela vida do professor Ulisses, Deus. Que o Senhor continue abençoando Ulisses com toda sorte de bênçãos materiais, espirituais, as bênçãos que são ministradas por ti, em nome de Jesus. Ó Deus, que o seu ministério seja sempre frutífero, que os seus projetos sejam sempre abençoados por ti, que os seus projetos sempre tenham a tua bênção, que tenham sempre a tua direção e o teu vigor. Abençoa a família de Ulisses, Senhor. Abençoa, Senhor, toda a sua trajetória, Deus, os planos, o que ainda vai acontecer na vida do teu servo, que o Senhor possa dirigir, que o Senhor possa renovar as esperanças, que o Senhor possa suprir todas as necessidades na vida de Ulisses. Como é bom a gente poder ter acesso, Senhor, à disponibilidade do coração dele de forma tão generosa. E também te peço a tua bênção para cada um que está aqui conectado, Deus, para cada família aqui representada. E te peço, Senhor, que o Senhor visite cada um dos nossos coristas, visite os maestros, visite os corais das nossas igrejas, para que sejam despertados para a necessidade de te louvar, entoar canções com júbilo e com arte para ti. Assim nós te louvamos, te agradecemos, nos dá um restante de noite tranquilos na tua presença. Em o nome de Jesus nós te louvamos. Amém. Amém. Parabéns ao Coral Renascer. Muito obrigado pelo convite, Robson. E foi muito bom estar essa noite com vocês, rever Deise e outros amigos nossos aí que eu estou com muita saudade. Faz um bom tempo que eu não vou em Campina Grande. Deus abençoe a todos. Valeu, sábado, 5 horas, 4h40, os links estão sendo espalhados para todos vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Cheiro. Sim, Deus abençoe. Tchau, boa noite a todos.